Começar Ai, agora. meu Deus, Samuel. Agora tá. Brasil. Tá. Tá tudo bem, Marisa. Tá tudo bem. Oi, gente. Pra quem tá chegando aí, bem-vindos à live. Acho que é assim que fala. Deixa eu divulgar bem aqui e compartilhar no Face. Começar. Ai, meu Deus, Samuel. Agora tá. Olha a E aí, gente, vamos se Cleia. apresentando. Olá. Lari, vamos se apresentar? Chay. Já Vamos. tem. Oi, gente. Bem-vindos aí para quem tá chegando. Eu sou a Larissa. Eu sou de São José dos Campos, Caraguatatuba, estudante do Instituto Federal e daqui de São Paulo. E sejam bem-vindos à live. Oi, gente. Me chamo Tainara. Sou do Instituto Federal do Piauí. Estudo no campus Campo Maior. Sua vez, Chay. Oi, meu nome é Chayane, eu sou do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu faço pós-graduação no campus Palhoça e faço técnico no campus Florianópolis, da ilha. Então, né, só para ir explicando para a galera que está chegando, a ideia dessa live é a gente fazer uma discussão sobre os IFES, diante do cenário que a gente está, né, que é um cenário de pandemia, onde muitas complicações nos institutos federais estão acontecendo, e a ideia é a gente conversar aqui sobre qual que é a nossa visão, a visão enquanto agente militante do Rebeldia, para os institutos federais, o que a gente pode fazer, como são as alternativas para construir a luta, porque existe uma coisa que a gente sabe, é que as coisas não vão ser as mesmas que eram antes da pandemia, muita coisa vai mudar. Por isso a nossa necessidade de organizar a luta, por isso a nossa necessidade de estar discutindo hoje com vocês tudo isso. Nossa. Nossa. E aí, gente? Bora lá? Acho que dá para a gente ir começando, né? A galera tá chegando aí. Sim. Lari, Saudações para todo mundo. Oi, Pablo. Oi, Ju! Galera de Caraguatatuba, sejam bem-vindos aí à live.
Gente, vai se identificando também aí nos comentários, vão falando de onde vocês são, fiquem à vontade para jogar perguntas, talvez a gente fale um pouco rápido aí, fica um pouco difícil de sacar, e aí vocês podem pontuar o que vocês acharem necessários também, isso aqui é uma conversa, pena que não cabe todo mundo na câmera, na verdade eu queria estar numa roda de conversa, não queria estar na câmera, mas como as condições são outras, mas é isso. Acho que a gente pode ir começando já, ou... Não, assim, não sei. O que vocês acham, meninas? Eu acho que vamos. Vamos? Acho que sim. Gente, a gente vai conversando rápido. Perfeito. Aparecendo mais gente, por enquanto. Perfeito, então. Gente, só dando uma recapitulada, né? A gente está aqui hoje nessa live para discutir um pouco sobre a organização dos institutos federais, a necessidade da gente, justamente pensando, tendo em vista de que, na verdade, o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia, e por isso que é tão necessário a gente estar organizando e apresentando também, né, o que é o Rebeldia, a necessidade da gente se organizar nos IFES, enfim. Começando, o primeiro ponto que a gente organizou é um ponto mais histórico, né? A gente vai falar um pouco sobre os institutos federais e o momento em que eles começam a se expandir, que é durante o projeto o projeto de expansão dos institutos federais, que não só dos institutos como das universidades federais, chamado REUNE, que ele teve início no ano de 2007, e o REUNE, ele foi um projeto que trouxe muitos estudantes à mobilização naquela época, porque naquele momento em que esse projeto estava sendo aprovado, existiam outras alternativas e outras possibilidades para que a gente pudesse organizar as universidades com mais investimento na educação, com mais qualidade. E o que a reforma universitária ela trouxe, que era uma série de problemáticas, era a flexibilização da carga horária dos professores, dos trabalhadores das universidades, a precarização de todos os trabalhadores nas universidades, e nesse momento é que os institutos federais passam a se expandir. Eu acho que se a gente tem bastante estudante do Instituto Federal aqui, a gente escuta bastante os nossos professores mencionando sobre a expansão dos institutos federais e como que isso se deu durante o governo petista, os governos do PT, né? Mas pouco se discute as alternativas que poderiam ser melhores para que a gente hoje não estivesse lutando tanto contra a privatização. E pensar que o REUNE ele foi uma porta que abriu para a privatização, para todas as lutas que a gente está resistindo até hoje, com relação à EAD, com relação à diminuição da qualidade do ensino. Isso tudo aconteceu e vem se dando origem desde os começa com o FHC, com as políticas neoliberais, do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PNE, que é o Plano o Plano Nacional de Ensino, que eram projetos que já visavam a inserção, que já visavam, na verdade, um plano neoliberal para toda a educação no país, que levavam, por exemplo, a políticas como em 2004 do ProUni, que a gente vê que dessa iniciativa a gente vê uma expansão gigantesca de universidades, a gente vê monstros hoje, como, por exemplo, a Croton, que é uma grande empresa de escolas privadas, e aí a gente vem resgatando, né, que a luta do movimento estudantil durante aquele momento era pela ampliação das universidades públicas, mas pela ampliação com políticas eficazes, com políticas que assegurassem que a gente tivesse moradias, que a gente tivesse políticas, não como são nos institutos federais, por exemplo, hoje, que é o manejo de verbas, que encaminham, por exemplo, ao auxílio moradia. Por que não? Um investimento maior para a educação, que poderia ser feito naquela época, por exemplo, para a construção das moradias, para a construção de restaurantes universitários, que levam hoje a gente a estar numa luta tremenda, sentindo, percebendo com os nossos estudantes o aumento da evasão por não conseguirem se manter nas universidades. E a gente, como estudante dos institutos federais, a gente bem sabe que a educação ela não é a nossa única necessidade, porque a gente também trabalha, a gente está em todas
a gente está em todo o interior do país inteiro, e a gente sabe que a nossa necessidade, ela também é em busca do emprego, ela também está permeando outras necessidades além do estudo, e é por isso que a gente está aqui hoje falando, né, que a luta do movimento estudantil, mais uma vez eu reforço, ela tem que ser pela educação, mas aliada às nossas necessidades do mundo fora, né, porque eu acho que é isso, assim. E aí, nesse momento que a gente vai expandindo a questão do debate com o Reúne, que vai trazendo para a gente uma precarização maior no ensino, uma flexibilização dos direitos trabalhistas e várias outras problemáticas, a gente vai percebendo também que vão abrindo portas para a privatização das universidades e que aí a gente vai desencadeando mais, que aí essa década foi muito bem marcada e eu acho que a Chay, ela pode descrever um pouco mais do que foram essas lutas, né? Que teve um grande ascenso em 2013 e que por aí vai, e que até hoje a gente está na luta e se prevalece na luta dentro dos institutos federais. Se você puder descrever mais para a gente, Chay, sobre essas lutas. Então, né, a grande força dos governos petistas, né, para a burguesia era exatamente essa negociata que fazia com a classe trabalhadora no geral, né, de conter as mobilizações de massa e continuar fazendo todas as deliberações e as exigências que a burguesia requeria na época, né. Só que em 2013 tem um estopim, então tu tem um volume de mobilizações de massa a partir de junho de 2013, que mais de 80% da população simpatizava, e quase 500 cidades tiveram mobilização no dia 20 de junho, milhões foram para as ruas, e aí ali é onde começa a cair a casa para o governo do PT, né? Porque ele já não consegue mais conter os setores da classe trabalhadora por meio dos sindicatos que ele apadrinhou na época para fazer esse governo de conciliação de classe que foi o que o governo do PT fez. Ele não bateu na burguesia e continuou atacando os trabalhadores, né? De uma forma mais sutil do que se tem hoje, ok. Mas atacou os trabalhadores de inúmeras maneiras, né? Então, a partir disso, tu tem um estopim das mobilizações de massa, né? Em 2014, a gente teve a Copa do Mundo aqui, né? E também lembrando que é sancionado pelo governo da Dilma a famosa lei antiterrorismo, que foi comparado na época com o AI-5, né? E mesmo assim a Dilma se reelegeu naquelas mesmas eleições de 2014, né? Teve inúmeros processos da classe trabalhadora no geral, os estudantes também sempre na vanguarda dos movimentos, né? Em 2015, a gente começa o ano com a Dilma fazendo corte de 7 bilhões na educação, o governo da Dilma nas suas secretarias, né? E vamos lembrar que 2015 teve um fato muito importante que a gente não pode esquecer jamais, né? No Paraná, o governo do Beto Richa, que mandou descer o cacete nos professores, literalmente, professores sangrando, tudo mais nas greves que eles tiveram na época, né? E esses movimentos de massa, a partir dali, eles foram ganhando força, né? 2016 a gente já tem as várias greves que vêm decorrendo desde aquela época. 2014, por exemplo, os metroviários foram readmitidos 4, 5 anos mais tarde, né, por conta do processo de demissão de greves. Em 2016, a gente teve a ocupação das escolas, né, que foi uma das maiores ocupações escolares que se teve, né. E em Palhoça, que é o campus que eu faço pós-graduação, eu não estava na época no campus, né, mas foi mandado cortar a luz e a polícia entrou no campus. É um campus isolado da região central e tudo mais, e estava repleto de secundaristas, apagaram as luzes a mando das próprias coordenações do IFSC, né? E retiraram os estudantes e, enfim. Em agosto de 2016, a gente tem o impeachment da Dilma, né? E vem a colocação dos tão famosos ataques, assim, a PEC 55, que é a PEC dos gastos, né? Que elas vêm também em 2016, assinada pelo Temer. Em 2017, surgem os N entraves políticos, a temática o teatro do PT em forma da questão do golpe, mas o PT, por exemplo, dentro da própria casa ali
eles votam contra a cassação do Aécio na época, né? A gente tem a greve geral do dia 28 de abril, que foi uma das maiores que se teve registro, né? E dia 30 de junho daquele mesmo ano a gente tem os processos de traições das centrais, né? Assim como aconteceu em 2016 com as inúmeras mobilizações, inclusive os governos o que se tomou na época de 2016, que a gente tem que caracterizar muito bem. Os movimentos da classe trabalhadora estavam bem incorporados massivamente, os estudantes também tomando a frente das lutas. E aí também tem esse setor apadrinhado e da burguesia também, que acaba se apropriando dos movimentos de massa como eles sempre fizeram, como vieram fazendo desde todo o processo histórico, né? Que é o que leva depois até em 2018 a gente ter a caracterização de um governo Bolsonaro sendo eleito, né? Então, assim, as traições das grandes centrais foram o que fizeram com que na greve dos caminhoneiros de 2018 a gente tivesse faixas pedindo intervenção militar, né? O que é um baita de um absurdo. Mas a gente entende que esse conjunto da classe trabalhadora foi um conjunto extremamente negligenciado pelas grandes centrais que estavam voltadas a fazer o interesse da burguesia dentro dos governos do PT, o que é muito preocupante, né? Então, assim, são processos de revoltas populares que ocorrem no mundo inteiro. Em 2018 a gente teve os coletes amarelos também, que ficaram bem famosos no estopim na França, né? Então, assim, a gente tem uma caracterização. Em 2018 também teve o movimento Ele Não, né? E foi o que leva a ter um governo do Bolsonaro hoje, que a gente tem que caracterizar que não é um governo com todas as características do fascismo. Ele tem alguns elementos, mas ele não tem os elementos gerais do fascismo, mas ele se encaminha para N ataques, porque agora a classe trabalhadora não está mais contida como os governos do PT fizeram com o apadrinhamento das grandes centrais, né? Então, nisso se tem uma derrocada de ataques mais severos, né? Porque se pelo meio do diálogo e do apadrinhamento que os governos do PT de Frente Popular fizeram, agora a gente tem alguns entraves um pouco mais pesados, porque é perfeitamente normal quando a gente está num período de que a burguesia ela vai tendo a sua derrocada, isso é óbvio. Ela não vai se manter a todo momento com uma margem de lucro, com uma pacificação social, né? Então, a gente está no momento do capitalismo a nível internacional de que o próprio capital está se fazendo mais severo, né? Uma caracterização geral. E isso decorre do que fazem no momento de pandemia, a gente tem essas caracterizações que tem agora, né? Por exemplo, as intervenções dos institutos federais. E eu acho que eu falei muito. Vou passar para a Thay falar mais de como é que foi 2019. Para a Tati. Thay? Thay? Ai, Brasil. Ué. Acho que deve ter caído a rede dela. Ah, tá voltando. Ela voltou. Estão me escutando? Sim. Agora sim. Pode falar. Assim, quando o Bolsonaro foi eleito, após 5 meses, estudando junto com os trabalhadores para que ocorresse o 15, que foi uma greve que o norte que isso é que o titulado então
Nesse período, inclusive, a Uni fez um chamado para o 15 e 30 de maio, onde eles estavam construindo datas de forma burocrática. Não estavam falando para todos os estudantes que eles estavam falando no calendário, só que não estavam falando, os estudantes não estavam equipe, eles estavam fazendo apenas para eles e não estavam divulgando. É o calendário de lutas. Isso favoreceu um pouco para que o movimento fosse se enfraquecendo, que no caso foi o 14 de julho, não teve. Foi uma greve geral, que o 30 de maio foi um chamado para o 14 de julho, mas não teve um real como 15 de maio, que foi bem mais intenso o movimento. Pelo menos aqui no Piauí, a gente teve muito mais gente do que o 14 de maio. É importante também uma ligação com o Partido dos Trabalhadores. Tomar naquela luta, porque foi o período também o Bolsonaro propôs para que fosse para a reforma da Previdência. E os trabalhadores, junto com os estudantes, o ministro da Educação falou que se fosse aceito. Calma, gente, só um minuto. Que a reforma da Previdência fosse aceita, o dinheiro voltasse para os período, alguns centrais sindicais do movimento, inclusive o Rebeldia estava junto nessa luta e exigindo uma unificação com a luta em defesa do serviço público e da educação. A Uni queria conduzir o movimento e o que dava para perceber era que não movia os estudantes. Os estudantes não estavam fazendo muito parte desse processo. Os estudantes estavam lutando para uma educação de qualidade e para que os recursos voltassem, sendo que agora não tivemos essa resposta, né? E agora, com esse novo processo aí dessa implementação do EAD, que a gente não sabe o que vai acontecer, que já está sendo aprovado em alguns estados, é só mais precarização, junto com os 30%, que já havia cortado, que eles já é uma forma de precarizar a educação, que já não é boa, né? Larissa, pode continuar. Na verdade, eu ia pedir para a Chay, porque ontem, né, a gente viu que teve a nomeação do reitor que não foi eleito, né, e aí queria que você falasse um pouco para a gente sobre a MP 914, que rolê que é esse? Então, assim, o IFSC tá uma novela, né? Vou começar falando um pouco da MP 914, ela é de 24 de dezembro de 2019, ou seja, ela é posterior aos processos eleitorais que ocorreram no IFSC e no Instituto Federal também do Rio Grande do Norte, né? Então, nessa MP, ela coloca uma lista tríplice, para escolha. Então, no caso, são escolhidos e votados, pode ser pela comunidade acadêmica, 3 nomes. Esses 3 nomes são passados para o MEC escolher um deles, né? Porém, lembrando que o processo eleitoral nesses 2 institutos federais foi anterior a essa MP, né? Essa MP 914. E também tem outra coisa, o IFSC, os institutos federais no geral, eles foram criados pela Lei 11.896, né? Que coloca a questão da autonomia jurídica, administrativa, orçamentária, e ela tem a sua própria autonomia, né? Só estou citando 3 pontos específicos, né? Em 2019, a gente teve aqui também na região, da Universidade Federal da Fronteira Sul, a nomeação do Marcelo Rechtenwald, eu não vou saber pronunciar o sobrenome do cara, né? Ele estava em 3º lugar dessa lista tríplice, só que o nome dele surgiu num protocolo de 27 de junho. Se o nome dele apareceu no Diário Oficial da União no dia 29 de agosto, ou seja, anterior à MP, né?
Então, a gente já tem os indícios de que o governo Bolsonaro e Mourão, a gente não pode esquecer do Mourão, que ele é o vice, ele está nesse governo também, essa questão da intervenção nas universidades e institutos federais, né? E a MP 914, ela coloca essa questão da lista trícepe nas universidades federais, institutos federais e no Colégio Pedro II. O IFSC, o que aconteceu? Ano passado a gente teve o processo eleitoral, o professor Maurício Gariba foi o ganhador, foi o eleito, né, nesse processo eleitoral, e agora que ia finalizar o mandato da Maria Clara, a mesma reitora ressaltando que estava na frente do Instituto Federal de Santa Catarina na época das ocupações em 2016. Então, nisso, na segunda-feira, após o encerramento do período dela, surge o nome do professor Lucas Dominguini, né, que é diretor do Instituto Federal de Santa Catarina em Criciúma. Ele recusou e ele colocou que era a favor do processo eleitoral da posse do Gariba. Então, nisso foi feita a discussão no CONSUL, né, que é o Conselho Superior, né, para discutir essa lista tríplice. Estou me enrolando nesse nome, tá louco? E nessa lista, 6 nomes foram colocados e nenhum deles era do professor André Dalla Poça, que foi nomeado. O professor André, ele participou do processo eleitoral, mas ele não foi rejeitado, né, pela comunidade acadêmica. Só que ele aceitou essa nomeação, colocou no Instagram dele alguma coisa que aceitaria como pró-tempore para evitar uma situação pior para o Instituto Federal, né? Ou seja, ele se coloca como muitos estudantes e professores, em geral, estavam chamando ele de interventor, né? Ele se coloca aceitando essa nomeação, né? Inclusive, hoje à tarde, teve uma reunião do Consup, que a votação dela terminou lá depois das 4 da tarde, né? Que ele votou a destituição do André Dalla Poça, né? 16 votos a favor, agora eram 3 ou 2 que votaram não e uma abstenção. Eu não vou lembrar os nomes, mas foi uma vitória de lavada, assim, votando pela destituição do André Dalla Poça, né? E solicitando que o Gariba seja empossado, né? O que acontece? O que o Ministério da Educação alega? Ele diz que o Gariba tem um processo a responder, né, em relação à questão das catracas, que foram colocadas no IFSC do campus da Mauro Ramos, que é na ilha. Essas catracas, elas vêm do processo de 2010. O Maurício Gariba, ele foi empossado como diretor do campus no ano de 2011. Ou seja, tem uma parte ali que não tem cabimento, né? Tem uma incoerência, inclusive, em datas no próprio processo que ele tem. E outra, se eu não me engano, a gente tem uma premissa legal que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, tem uma coisa que as datas não estão batendo ali nesse processo que o MEC alega para cima do Gariba. Como é que ele pode ser acusado de um fato que aconteceu em 2010, sendo que ele só participou da gestão a partir do ano posterior? A não ser que ele tenha uma máquina do tempo, né? Eu acho isso pouco provável. É impossível, né? Dar licença. Tem um professor que está há 30 anos no Instituto Federal de Santa Catarina, a comunidade acadêmica escolheu ele como reitor, ele tem apoio de vários professores, inclusive o Lucas Dominguini, que rejeitou a primeira nomeação. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Na segunda-feira, foi feito um chat com... Eu não lembro agora a plataforma, mas ela cabe entre 70 e 75 pessoas, para ele se colocou essa plataforma para dialogar. Querido, você quer dialogar com uma comunidade acadêmica que abarca um estado inteiro, que tem o quê? Umas 10 mil pessoas, e você bota uma plataforma com 70 pessoas, isso já demonstra que não tem diálogo nenhum, né? Já Exato. Começa por violar um processo eleitoral, agora entra numa plataforma que é limitada para 70 pessoas, que isso corresponde a 0,000 e lá vai cacetados por cento da comunidade acadêmica, né? Após teve uma reunião do movimento estudantil do IFSC, né, que surgiu ainda nas questões de 2019, né, no Tsunami da Educação, e botaram faixas nos campos, fizeram um buzinaço na frente do campus da Mauro Ramos, solicitando que o Gariba tome a posse, porque ele que é o reitor do IFSC, certo? A comunidade acadêmica escolheu ele, e a gente vê mais uma intervenção do Weintraub e companhia, né?
Weintraub, Bolsonaro, Mourão e, sei lá, não é muito nome nojento para citar e eu não tomei Plasil hoje. Então, assim, que o Gariba seja eleito já e a gente não aceita nenhum reitor que não seja o professor Maurício Gariba. Acho que é isso. E aí, Thay, como é que tá no Piauí? Bom. Então, gente, aqui no IFP, o reitor assinou um documento de que para as aulas remotas acontecer, que eles falam que são aula remota, mas na verdade é a precarização das escolas públicas, que já temos todo o ensino adequado e ainda mais ele vem com esse ensino à distância. Isso é uma precarização total para todos nós. E aqui, muitos alunos houve um questionário e muitos alunos ficaram sem responder esse questionário, porque não tinha acesso à internet e logo não tinha como responder. E o reitor, junto com os diretores da escola, ignoraram isso completamente. E a gente está se movimentando aqui, estamos fazendo baixo-assinado para reenviar para a reitoria e estamos nessa luta desde semana passada. Também teve uma reunião segunda-feira com o diretor do meu campus, onde eu estudo, e ele falou que era para a gente fazer perguntas, e no final da live falou que iria responder, sendo que no final ele não respondeu ninguém, todo mundo ficou sem respostas, e agora se juntaram um grande parte dos estudantes para fazer também um baixo-assinado aqui no meu campus, que no meu campus não tem grêmio estudantil, não tem movimento estudantil, não tem nada. A gente é um por todos, todos por um. E a direção não apoia esses atos que acontecem. A gente tentou fazer grêmio no ano passado, na verdade. Não foi muito para frente, porque a gente não teve nenhum apoio da direção da instituição. Nunca tem, na verdade, né? É só os estudantes que têm que lutar por isso, e não foi muito para frente. Sobre também o adiamento do Enem, que a gente está passando atualmente, que muitas pessoas não têm internet em casa e não têm como ter acesso a essas aulas, e então, o ministro da Educação está ignorando de forma que ele não está nem exportando para quem não tem isso, né? Sei que é muito triste, a gente fica indignado com essa atitude do diretor, do reitor e do ministro da Educação, que oferece total... Eles querem que isso aconteça, né? Larissa, vai continuar? Então, coincidentemente, né, aqui em São Paulo, a gente também está enfrentando toda essa dificuldade com relação à comunicação com a reitoria, como bem disse a Chay, com relação à nossa comunicação aqui, eles usam a mesma plataforma e é completamente ridículo você tentar colocar aqui, o Instituto Federal de São Paulo tem a maior reitoria, né, que são 37 campos espalhados no estado de São Paulo inteiro, é muito grande, e eles insistem de fazer reuniões periódicas com os estudantes numa plataforma que cabem 75 pessoas, é completamente ridículo, é completamente surreal. E não só isso, né? A gente está vendo, e essa não é uma situação só em São Paulo, essa é uma situação nacional, que os estudantes dos institutos federais, os institutos das demais universidades, né, que estão sofrendo. Eu não sei se. Eu tô ainda. Ufa. Então, e os estudantes do próprio. Dos institutos federais, de todas as universidades, que estão sofrendo com relação ao ataque a seus estágios, estão sofrendo atrasos em vários campos aqui em São Paulo, isso está acontecendo.
as bolsas estudantis, a gente teve ali logo no início da pandemia, né, que houve também um corte nas bolsas da CAPES, que foi brutal esse ataque para todos os estudantes. A gente também teve esse ataque gigantesco aí, que estão sendo a suspensão das bolsas de estágio, que estão acontecendo em vários municípios, e aqui em Caraguatatuba a gente está construindo uma mobilização já em torno disso, porque as bolsas da prefeitura foram suspensas, simplesmente por ser a gente não está tendo políticas de assistência estudantil que estão tendo um manejo eficiente para os estudantes, e aí isso desencadeia uma série de problemáticas, né? Porque foi como eu iniciei mencionando, muito bem definido dos estudantes nos institutos federais, e a gente percebe isso, eu sempre reforço, quando a gente olha as listas de espera, que diante das listas de espera na assistência estudantil, que os estudantes vivem uma realidade muito, muito desafiosa, muito complicada, diante de tudo isso, e mesmo assim, né, seus ataques aumentam cada vez mais, os estudantes enfrentam diversas dificuldades, aí a gente entra também no gancho da organização dos estudantes, porque enfrentar a luta, a gente tem a ampliação das bolsas, mas como... Nossa, não tô. Gente, eu tô aqui? Não, eu não tô aqui. Ai, gente do céu. Eu fui embora. Eu tô aqui. Tô, né? Tô. De todas essas dificuldades que a gente encontra, ações que são padronizadas em todos os institutos federais do país, que é a dificuldade de organizar as entidades estudantis, de construir o movimento estudantil, sejam os centros acadêmicos, sejam os diretórios acadêmicos, sejam os DCEs, sejam os grêmios estudantis, e essa é uma grande dificuldade que a gente encontra, e quando se constroem enquanto aparelhos da direção, se constroem enquanto aparelhos da reitoria, que não possuem uma independência dentro dessas organizações, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma grande luta aí há muito tempo pela tentativa de construção de um DCE, que é muito desafioso, a gente é super espalhado por todos por todo o estado, em 37 municípios, a gente não, desculpa, gente, são 36 municípios, fiz a conta errada aqui. Mas a gente tem todo esse desafio de conseguir se organizar, e eu sei que em muitos lugares do país inteiro, e eu acho que as meninas podem pontuar também como são em seus estados, e eu acho que as pessoas aqui, que são estudantes do Instituto Federal, podem pontuar como são nos seus estados também, e mencionando e complementando nos comentários, mas esse desafio todo de construir a luta, e que, assim, reforça, né, que é uma necessidade, porque as assistências estudantis estão sendo cortadas cada vez mais, as verbas nas universidades, e é isso que está acontecendo, o congelamento dos investimentos na educação por 20 anos, da EC 95, eles vão agravar cada vez mais o cenário na educação pública. E é por isso que é tão necessário a gente estar consolidando as nossas entidades, é tão necessário a gente estar se organizando dentro dos movimentos, e eu acho que as meninas podem complementar um pouco, né, com outros detalhes também, né, de como que são as entidades nos campos delas, como que elas se organizam também. Eu acho que é isso, gente. Não sei. Pode ir. Pode. Chay? Tá, então vou eu. Não, então, assim, eu não tenho uma caracterização lá tão profunda da questão do Instituto Federal, porque eu entrei no IFSC ano passado na pós-graduação, né? E eu morava a mais de 150 quilômetros do campus. Era o campus Palhoça e eu morava em Criciúma na época. E eu comecei o curso técnico esse ano e já deu esse lance de pandemia e tudo mais, mas assim, a gente estava tava tentando construir, estava junto com o pessoal do Grêmio tentando construir
a questão do dia 18 de março, né? E também das questões do 8 de março, porque tinha mudado de cidade, né? Então, ainda estou engatinhando por lá. Mas já tinha contato com o pessoal do IFSC em Criciúma, que era onde eu morava, né? Então, assim, eu acho que a partir de 2019, que teve todo esse processo de luta da educação por conta das nossas verbas roubadas, né? Não, nem digo corte, é roubo, né? Acabou fortalecendo e dando os primeiros indícios, só que tem muito a engatinhar, falta uma organização a nível estadual, por exemplo, um DCE, né? No meu campus, os centros acadêmicos, eles aglobam graduações e tem uma característica bastante de secundarista, então o curso técnico, o Grêmio Estudantil faz muito giro para a parte do curso técnico, né? Porque os centros acadêmicos, o curso técnico não tem um centro acadêmico próprio dentro de cada curso, né? O que acaba tornando uma dificuldade. E de uma organização central, né? E eu acho que também nisso, a longo prazo, a gente tem que pensar nas construções estaduais, né? De organismos estaduais, de cada instituto federal, e de um organismo central também nacional, né? Não se reportando diretamente a uma central ou outra, mas propriamente dito atendendo as demandas do Instituto Federal, né? E um outro fator que acontece é que os movimentos estudantis têm muitos centros acadêmicos e grêmios, etc., que são muito burocratizados e coordenados por entidades muitas vezes ligadas, inclusive à reitoria, ou etc., né? Então, e um fator primordial que acaba sendo uma problemática para muitos outros estudantes abarcarem o movimento estudantil, porque ele é provisório. O que eu quero dizer com isso? Eu fico há 4 anos numa graduação, entende? Enquanto num trabalho eu pego de operar uma fábrica como professores, que eu sou professora, né? A gente fica 20 anos, 30 anos numa profissão. Com a reforma trabalhista, eu vou dizer 50, 60, 90 anos, não sei, né? Se tu for Matusalém, pode viver até mais. Não, mentira, com esse governo, com esse sistema capitalista, não dá, né? Mas, assim, então a gente tem um vínculo maior para construir a luta. Enquanto que tem muitos estudantes no curso técnico, que é 2 anos, acaba ficando aquele período ali, só quer terminar o técnico e ir embora. E não entende que muitas vezes a demanda ali do curso dele, de onde ele está estudando, é uma demanda que vai ter um legado depois para quem vai estar com ele no chão da fábrica, inclusive pensando que de que tipo de profissional, de que tipo de lutador que tu vai ter, né, no conjunto da classe trabalhadora. Então, é negligenciado. E mesmo que não tenha essa característica de luta, tem que pensar que se eu não lutar para que o meu campus, o meu curso seja de qualidade, que não tenha as verbas, que tenha equipamento adequado, isso e aquilo, o meu colega de profissão pensando bem na lógica do que a maioria pensa, tá? Não vai ter um colega, muitas vezes, que não vai trabalhar bem, que vai tá tapando a cagada um do outro. Vai ter um colega despolitizado também. Então, assim, pensando no senso comum de quem não está se caracterizando na luta, pense que você tem que estar nessa luta porque é o teu colega que vai estar contigo depois amanhã. É o que vai entrar 2 anos depois de ti no curso técnico. É o que vai entrar, é o que está entrando agora onde eu fiz a minha graduação. É o meu colega vai ser o meu colega de profissão. E aí depois que a gente acaba tomando pau no sistema capitalista inteiro, porque a gente não consegue fazer uma mobilização assim de massa por conta desses processos transitórios. Então, o movimento estudantil, geralmente, ele é um movimento de guinada, né? A característica, geralmente, de pessoas que estão dando seus primeiros passos na emancipação. Por isso que ele tem toda essa força, né? Eu estou me emancipando enquanto ser humano, eu estou tendo autonomia de mim, eu estou saindo daquela lógica de cuidar para os pais, de cuidar de mim mesmo. Então, eu acabo entrando na luta porque eu começo a ver as coisas e aí acaba entrando com esse gás. Então, é isso que a gente tem que aproveitar, esse gás do movimento estudantil para fazer uma luta permanente, né? Não dá para pensar que eu estou 2 anos ali e tchau. É 2 anos ali que aí depois vai entrando, sucateando cada vez mais a educação. E a educação nesse país nunca foi. Pode ser governo de frente popular, pode ser governo de direita, enfim, está sempre tomando pau. Por quê?
Mas, ao mesmo tempo, a educação é a que mais está... É a que tem esse movimento de ter mais um gás, né? De encabeçar muitas lutas, né? E aí é por isso, né? A gente tem que ter essa consciência de que a caracterização nos institutos federais é de pessoal da classe trabalhadora. Então a gente tem que ter essa consciência de unidade, né? Eu acho que eu tô me alongando demais. Então, aqui no Piauí não é muito diferente, né? Teve um período que as bolsas de estágio, junto com as bolsas assistente estudantil, atrasaram num período de 2 meses, ou foi 3, se eu não esteja enganada. E foi bem no início dos cortes do governo Bolsonaro que aconteceu, e o diretor não estava dando assistência aos estudantes para ter acesso àquela bolsa. E ele falou para a gente, fez uma reunião com todo mundo do campus, falou que ia segurar o refeitório e o ônibus que levava a gente, porque eu moro em Altos, sou de outro município e estudo em outro. Sempre, todo dia eu vou e volto, aí ainda tenho que pegar o ônibus do instituto. Aí, se ele falou, se cortasse, muita gente não ia desistir, porque não ia ter como ir para o instituto. Assim aconteceu, ele manteve o refeitório do instituto e o ônibus. E nesse período, os estudantes não tinham como ter acesso às bolsas, né? E também o caráter de classe estudantil aqui no campus onde eu estudo, eu acho que não só aqui, mas em todo o instituto, a reitoria, os diretores nunca dão muito apoio para os estudantes. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque é totalmente diferente aqui, daí eu acho que é muito evoluído, diferente daqui, que a gente ainda não tem muito acesso a essas coisas, não temos DCE. Eu acho que o único campus que tem DCE é o Teresina Central. Eu acho que os outros nenhum tem. Não, eu tô vendo a galera mencionando muito aqui sobre o Edir Enem, e é isso que é muito importante a gente falar, né? A fala do Thiago tá perfeita ali, que na verdade o que está acontecendo? A gente está vivenciando uma situação muito grave aqui em São Paulo, e eu acredito que nos outros institutos federais também. Eu acho que a Tainara ela pode mencionar isso muito melhor do que eu, porque ela é estudante do 3º ano do ensino médio. Mas o que está acontecendo é que os estudantes, eles estão do ensino médio, dos institutos federais, eles estão saindo dos institutos federais e se matriculando nas escolas de ensino regular, nas escolas estaduais, porque a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não definiu como vão ser o calendário acadêmico, a gente tem uma grande incerteza, justamente porque a gente está num momento muito grave, mas isso está causando uma ansiedade nos estudantes muito grande, e isso está levando também a muitos estudantes a evadirem no ensino médio, né? Justamente por conta dessas faltas de respostas imediatas. E aqui em São Paulo, as aulas remotas nas escolas estaduais, elas já estão começando a valer, elas já estão acontecendo, né? Então, os estudantes estão simplesmente saindo dos institutos federais e estão indo para as escolas regulares, justamente, e isso não se desencadeia do debate, que é muito grave, que é o manter o calendário do Enem, que na verdade a gente tem que reivindicar, a gente tem que ser organizante, e eu acho que dessa live a gente tem que tirar uma saída para isso, que é reivindicar de alguma forma o adiamento do calendário do Enem, dada a situação óbvia que a gente está. A gente não está numa situação normal, o ano não está correndo normalmente, a gente já sabe disso. Manter o calendário do Enem e isso através das propagandas não passa de uma proposição, um projeto, tanto da comunicação, também do governo Bolsonaro, que é de incentivar justamente as propagandas que a gente vê o tempo todo, toda vez que a gente abre o celular, toda vez que a gente abre o nosso computador, as propagandas de cursinhos que estão vendendo aulas a rodo,
e isso tudo interesse do lucro, porque os estudantes estão ali completamente desamparados, a gente percebe que tem uma grande situação pelas pessoas que estão assistindo essa live, e é verdade, a galera não tem acesso, o acesso às tecnologias não é democratizado, então o que acontece é que os estudantes que têm condições vão conseguir prestar os vestibulares, e os que não têm condições simplesmente vão estar cada vez mais marginalizados, cada vez mais sem condições de acessar uma universidade pública, de acessar uma universidade privada, porque as aulas pararam, e como é que sem aula a gente consegue prestar vestibular? É simplesmente impossível, não tem possibilidade alguma, e é por isso que é tão importante a gente lutar pelo adiamento do Enem, e não só do Enem, mas de todos os vestibulares. Adia Enem, adia todos os vestibulares, e vamos para a luta, porque a gente tem que planejar o calendário de uma forma justa, democrática, e que a gente participe dessa democratização, que a gente participe dessas decisões. Perfeito. E assim, uma colocação até que, enquanto professor, vou fazer assim, aqui na rede estadual foi colocado o sistema EAD. 42% dos estudantes alegaram que não têm acesso ao computador, 18% que não têm acesso à internet. Ok. Só que os meus professores no Instituto Federal estão sendo bem compreensivos, falaram que vão repor conteúdo, tudo mais, estão dando as aulas EAD, a fim de que a gente também não perca muito o embalo do que a gente já estudou, mas que tudo vai ser retomado depois. Quem não tiver condição, tudo bem, estão sendo bem tranquilos com isso. Só que, enquanto eu for falar isso enquanto professor, enquanto estudante, EAD não é aula, nem aqui, nem no Quinto dos Infernos, não é aula, nunca vai ser, não é aula. EAD não é aula, tá? EAD não é aula. Se for para ter aula EAD, eu pego um videozinho no YouTube do tema, vou lá, faço um resumo, e o que eu vou estar fazendo? Simplesmente aplicação técnica de uma informação ou outra. Não é educação. Educação, tu parte também tem os processos sociais. Ok. O debate é extremamente importante para o processo de educação, para a gente aprender. Às vezes eu vou lá, vejo um vídeo, entendo de um jeito, e aí o professor vai me corrigir, eu vou explanar o que eu entendi, e o professor vai ver assim, não, tu entendeu errado. E, gente, quanto isso já aconteceu na minha vida. Eu acho que 90% da vida do estudante é assim, achar que entendeu e ver que não entendeu porcaria nenhuma. E é uma coisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não está entendendo as coisas. Enfim. E aí, beleza, vamos retomar as aulas. Certo. Sala socada, falo isso tanto na rede estadual, tanto quanto nas redes municipais. Nos institutos federais a gente ainda tem ambiente um pouquinho melhor, mas ainda são 30 cabeças numa sala de aula. Eu, na minha graduação, comecei com 54 na turma. Isso, vamos juntar essa galera e vamos tudo pegar coronavírus e vamos tudo morrer. Uhul! Ou seja, não tem condição, nem AD, nem presencial. Isso aqui é resultado de anos e anos de ataques do sistema capitalista, de ataques de inúmeros governos. Que aí vem o governo Bolsonaro Mourão para sentar o cacete, pior ainda. Ou seja, como é que vai fazer? O Enem já surge numa ótica elitista, né? Porque quem que tem condição de ficar 1 ano, 2 parado, depois termina o ensino médio, para fazer um cursinho e entrar fazer um Enem ou no vestibular, enfim, no vestibular concorrido? Quem tem grana, quem tem que trabalhar para ajudar nas contas de casa, que trabalha desde o ensino médio, que as reformas do ensino médio, vamos lembrar do governinho que vem as reformas, vamos lembrar disso. E aí? Já tá apanhando, aí vai fazer o quê? Vai fazer vestibular, vai fazer Enem. Não tem condição, não tem. Vai se tornar mais elitista ainda. E hoje, para conseguir uma bolsa, que é investir, desculpa. Ué. Eu sou aqui? Voltada e já cortaram o Wi-Fi. Ai, Brasil. Então, não tem condição, vai me desculpar, não tem condição Eu acho que travou para todo mundo, né? Foi embora. Público e universidade privada, dá licença. Tu tá terceirizando um serviço que se tu botasse direto ali, tu tem um custo menor e tu tem uma qualidade muito superior, certo? A mercantilização da educação esdrúxula os processos de bolsa. Ao invés de ampliar institutos federais, universidades federais e estaduais.
E aí está cada vez mais difícil conseguir uma bolsa, porque agora tu já tem uma consolidação muito das universidades privadas, da educação privada, exatamente por conta dessas aberturas de mercado que foi feita. A educação virou uma mercadoria qualquer, e não um processo formativo adequado. Aí por isso que a gente tem esses processos que tem aí. E aí, por isso, a gente agora está na fase 2 do plano de privatização da educação. Já botamos dinheiro público nas universidades privadas, na educação privada. Agora, galerinha, o que a gente vai fazer? Vamos avacalhar, vamos terminar de cagar com os institutos federais, com as universidades federais, com a educação pública. É a fase 2 do plano. Daqui a pouco a gente não tem mais nem Instituto Federal, nem Universidade Federal, nem nada. Então, assim, a própria educação superior pública vai ficar cada vez mais povoada pelo pessoal da burguesia. Estão cortando cada vez mais o acesso dos trabalhadores. Tem que adiar Enem, tem que adiar vestibular, tem que rever tudo isso aí. Não tem condição de ter um estudo nesse momento, de fazer um Enem, vai ter um Enem mais e mais elitizado ainda do que já é. Eu tenho que me acalmar um pouquinho, vou tomar um chá de camomila depois. Então, eu acho que não tem nem muito o que falar, vocês já falaram tudo, muito bem a fala de vocês. Eu queria também puxar aqui um assunto sobre o Futurice, que emenda assim tudo nessa privatização, que a partir do momento que o Futurice é aceito, o Instituto Federal pode mudar de nome, né? Como todos sabemos, que perde totalmente todos os recursos e privatiza logo, né? Então, assim, aí a gente perde tudo, né? O que foi conquistado durante anos aí que a gente vem conquistando, a gente perde um momento só. Algum de vocês querem falar sobre o Futurice? Pode ficar à vontade. Futurice. Isso, desculpa. Não ia perder a piada. Mas é exatamente isso, né? A gente tentou construir, tiveram grandes ascensos de luta no ano passado, justamente em decorrência do que é o grande intuito desse Futurice, o que é esse grande projeto que visa, na verdade, é exatamente isso, né? É privatizar a educação, e hoje a gente avança num projeto ainda mais explícito, porque diante de uma pandemia, o ministro da Educação permite explicitamente virtualizar as aulas de uma forma completamente improvisada, cheia de gambiarra, de uma forma completamente péssima, né, inferior na qualidade, justamente para sucatear a qualidade do ensino, justamente para priorizar... desculpa, gente. Me confundi agora. Justamente para piorar a situação na educação, que já tem muitos problemas, e ainda em nome de privatizar, é justamente para justificativa. A gente vai colocar um projeto de AD na educação, a gente vai colocar uma estrutura muito precarizada, de uma forma completamente arbitrária, que é no contexto de pandemia que a gente está vivendo, e em decorrência disso tudo. Eu acho que nessa situação toda, a gente reforça que, mesmo com as dificuldades, os estudantes necessitam estar organizados, necessitam construir entidades independentes, entidades que não tenham... achei, voltou. Mas entidades independentes, entidades que não fiquem à mercê da direção, que sejam de prestativos para a direção, ou para as reitorias, mas que sejam independentes, que reivindiquem suas políticas, que combatam as opressões dentro das universidades, que combatam o machismo, que combatam a LGBTfobia, que combatam o racismo que é presente, que a gente tem que combater as relações abusivas, orientações entre orientadores e seus orientados, entre bolsistas, que a gente sabe que é completamente abusiva essas relações, que a gente tem que denunciar, que a gente não pode ficar calado também. Mas, para além disso, para além de toda essa necessidade, a gente também tem que estar aliado à construção de um plano
de superação de tudo isso, porque o movimento estudantil, e a gente bem sabe, enquanto estudante do Instituto Federal, que a educação é a nossa única necessidade, e é por isso que a gente tem que estar aliado com projetos que permitam que a gente visualize que esse projeto, que é o Faturice, e toda essa proposição de precarização da instituição pública, e com seu intuito muito explícito, que é a privatização das universidades, não está desvinculado da privatização dos Correios, como bem aqui está destacada a Raquel, que está trabalhadora dos Correios, que também comentou em defesa da qualidade na educação pública, também não está desvinculado da grande luta que teve no início do ano, que foi da greve petroleira antes da pandemia, que mais um pouco a gente entrava na greve do dia 18 e conseguia fazer uma grande luta, em que infelizmente a gente está vivendo uma crise sanitária. Mas isso não inibe a gente de lutar e planejar, nesse momento todo, um mundo melhor, porque as coisas vão mudar. E para que a gente não permita que a face mais cruel do capitalismo, no seu estágio pior possível, possa aparecer, a gente precisa estar ativo enquanto movimento estudantil para a construção dessa alternativa, para a construção de uma sociedade diferente. E é pensando nisso que a gente olha para a realidade que a gente está vivendo hoje, para a condição das nossas escolas, e não pode olhar de uma forma única e solitária, individual, como se no nosso campus fosse um problema, como se no nosso estado os estudantes vivessem uma situação, porque os trabalhadores também estão, o desemprego também bate na nossa porta, porque as diversas problemáticas da sociedade também afetam os estudantes, embora a gente viva numa fase um pouco diferente da vida, mas a gente sabe que a situação ela não é essa. A situação, a gente também está vivendo, a gente também está vivendo essas ameaças que estão sendo postas, essas demissões imensas que estão acontecendo em diversas fábricas, em diversas empresas, diante dessa crise imensa que a gente está vivendo, e isso vai afetar a gente, isso vai afetar nosso futuro. É por isso que a gente tem que se organizar, e para além das entidades. E aí eu convido a todos que conheçam o Coletivo Rebeldia, que conheçam o que a gente faz e que a gente organiza, que é uma necessidade imensa de ter a compreensão e a formação política para além dessa realidade que a gente vive, para planejar uma alternativa, que é o que a gente reivindica no nosso próprio nome, a Revolução Socialista. E aí eu convido também as minhas amigas a dissertarem mais sobre o Rebeldia, e eu acho que é isso. Gente... Tá aí? Ai, Brasil. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô. E aí, vocês querem complementar a fala, gente? Não, acho que falasse bem, né? Então, assim, ó, a galerinha já vimos que o capitalismo não deu certo, não está dando certo, a gente aqui está conseguindo fazer uma live porque tem um celular, ou provavelmente a gente tem algumas condições mínimas, meio nos perrengues, mas tem, a gente sabe que tem pessoas da classe trabalhadora que estão morrendo, que não tem condição sanitária nenhuma, não tem condição alimentar nenhuma, e a gente tem condição produtiva de alimentar toda a humanidade e tudo mais, os meios básicos de sobrevivência. Todas as pessoas têm? Não. Ou seja, a gente está à mercê de um pequeno grupo que detém os meios de produção, detém roubado. Se a gente for fazer um retrospecto histórico, detém roubado. Não detém de uma forma conivente. Tanto também porque os meios de produção, quem é que produz? Não é quem detém os meios de produção, né? A classe trabalhadora, como sempre fez historicamente, né? Então a gente já viu que o capitalismo não dá certo. Por favor, não me tirem a ideia de socialismo com base no que foi uma ótica stalinista. Pelo amor de tudo que for mais sagrado. Não, porque aquilo ali foi um massacre à classe trabalhadora também. E foi uma reabertura para ele e outras bosses para descrachar com o nosso programa, né? Então, convenhamos. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar em tempo de coronavírus, né? Embora as grandes mídias noticiem que a empresa está doando não sei quantos, quantos que estão doando representa o quê? 1%.
do que eles têm. Aí quem é que está fazendo campanha, que está indo... a gente tem, por exemplo, inúmeros processos de organização. Aqui tem o pessoal que está organizando, inclusive, do Rebeldia, junto a outros pessoais, assim, da questão de juntar doações, mantimentos básicos para as pessoas, né? Pô, quem que tá fazendo isso em massa? Que tá abastecendo os próprios colegas da classe trabalhadora, que não tem muitas vezes o básico para sobreviver, é a própria classe. O que os grandes governos estão fazendo é botar um outdoor e dizer que estão ajudando, e não estão fazendo, que são os maiores responsáveis. A gente não está vendo uma crise sanitária, estamos vendo mais uma crise do sistema capitalista. Porque não tem... A Santa Catarina teve a treta agora dos respiradores, né? 200 e poucos respiradores comprados com 33 milhões e que... Cadê esses respiradores? Foi aberta, inclusive, uma CPI. E aí? A gente vê, não é a classe trabalhadora que produz, que toca tudo, e é a que leva pau. Porque é uma meia dúzia que que detém os meios de produção. Então, poxa vida... A única coisa a alternativa que a gente quer, que a gente propõe no socialismo, vamos enfiar isso bem na cabeça, tirem qualquer estereótipo que vocês têm em relação ao socialismo, é que a classe trabalhadora coordene tudo que ela já coordena, sem esses chato de atrapalhando a nossa vida. Só isso. Tranquilo. E a partir disso a gente combater todas as opressões para que a gente consiga ter o mínimo o básico para sobrevivência para todos. Enquanto que eles estão andando de jatinho para não sei aonde, vão, né? A gente está aqui fazendo discussões básicas, né? Então, e é por isso que já fica o convite para quem quiser conhecer o Rebeldia, tem a página ali, também tem os contatos, conversar com o pessoal, porque uma coisa já está bem provada historicamente, que é só a classe trabalhadora, ela tem que ter uma organização coletiva. A gente não vai fazer, não existe saída individual. Não existe eu pegar e dizer assim, não, agora eu vou lá, sei lá, vou ir contra tudo e contra todos, eu vou tomar um pau, vai me desculpar, né? A gente é maior, a gente é a maioria, é a gente que sustenta. Eu sempre dou esse exemplo. Se o dono da fábrica não vai para a fábrica, um dia tá doente, sei lá, o que acontece? A fábrica funciona normalmente. Tira a peãozada da fábrica para ver o que acontece se funciona. Tá aí. Então, também, junto com as meninas, queria convidar para todos conhecer o Rebeldia, o movimento que a gente participa, e falar que a gente tem que organizar para a gente ter resistência nesses atos. Que é muito importante, nesse momento que a gente está passando, se reunir, se juntar para derrotar o ministro da Educação, que o que ele quer implementar é desumano. O que ele colocou, essa oleada é desumano para muitos. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Juntos, a gente pode conseguir derrotar ele, né? Apesar que meio complicado, mas acho que cada um fazendo sua parte, junto com todos, acho que dá certo. E é isso, o Rebeldia, o movimento socialista, a única solução para a gente sair desse capitalismo é o socialismo. A gente tem que, depois, esse mundo pós-pandemia, a gente tem que trazer um chamado aí para o socialismo, fazer parte do nosso país, que eu acho que é muito importante. E é isso, e eu queria deixar aí o chamado para todos que quiserem participar. As portas estão abertas, tanto no Piauí como nos outros, no Campus das Meninas aí também, né? Então é isso, gente. Vem construir sua rebeldia nos IFES, vem organizar sua rebelião, que é muito importante. Para além da construção das pautas econômicas, a gente tem que superar essa sociedade que vai massacrar cada vez mais a gente se não fizermos nada. Obrigada para quem ficou até o final e vamos discutindo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. A gente não abriu as perguntas, não? A gente esqueceu. Ai, Brasil. Eita. E a Chay já saiu.
Então, a gente responde nos comentários. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Acho que tá tudo bem. Eu acho só comentários mesmo. Sim. Tchau, Então tá gente. Obrigado por participarem.